A gasolina baixou. A Petrobras anunciou produção recorde de petróleo em 2025 no Brasil. O que isso tem a ver com cana, milho, eucalipto e o próprio petróleo? Como isso tudo se interconecta? Se você gosta de agronegócio, você sabe, as cadeias do agro são interconectadas, uma interfere na outra. Quer saber como esses 4 setores, quando essas 4 cadeias se interconectam e como uma influencia a outra, e o que está acontecendo nesse momento influenciando todas essas cadeias hoje e principalmente no decorrer de 2026? Então fica comigo que eu vou te explicar uma por uma e como isso acontece e no final, quais são as ameaças e quais são as oportunidades que esse cenário está trazendo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro aqui no Rocha Mazo Advogados, no YouTube. Vamos lá? O jogo integrado do etanol, cana, milho, eucalipto e petróleo. O que cana, milho, eucalipto e petróleo têm em comum e qual o jogo que está sendo jogado nesse tabuleiro? Quer saber como essas culturas tão importantes conversam? Quais as oportunidades e as ameaças nesses setores do agro? Se você produz cana, milho ou eucalipto, eu vou te mostrar um fato. As 3 cadeias já estão integradas. E quem não enxerga isso pode deixar de surfar a onda e ficar com contratos menos vantajosos. Veja esses números. Petróleo Brasil 2025, 3,770 milhões de barris, mais 12,3%. Como eu disse, produção recorde. O Brasil está produzindo petróleo como nunca. Gasolina a Petrobras, baixa de 5,2% agora em janeiro de 2026, 14 centavos o litro, 2,57 lá na distribuidora a partir do dia 27 de janeiro, semana passada. Esse vídeo está sendo veiculado dia 6 de fevereiro de 2026. Eucalipto Brasil, 9,9 milhões de hectares em 2024. Área crescente, não para de crescer, investimentos nesse setor não param. Então, esse é o pano de fundo do vídeo. Pedro está colocando aqui as fontes para que você saiba, como você já sabe, quais foram as fontes que nós cruzamos esses dados para poder fazer esse trabalho que a gente vai apresentar para você aqui e agora. Vamos lá ver o que está acontecendo? Primeiro, eu vou falar do etanol de milho e o eucalipto, uma coexistência e uma codependência. Você sabia que as indústrias que produzem etanol de milho são dependentes da produção de eucalipto? Por quê? Como? Você vai ficar sabendo agora. Para produzir etanol a partir do milho, as plantas industriais precisam de muito cavaco de madeira, cuja fonte principal vem das plantações de eucalipto. Ou seja, para gerar energia, precisa de madeira. Há uma dependência desse setor nesse insumo, porque o milho não gera bagaço, portanto, não há subproduto que gera energia, como na cana-de-açúcar. Então, a cana tem o subproduto, o milho não, então ele precisa de um produto externo para fazer a sua planta girar. Então existe uma codependência. Porém, a produção de celulose no Brasil está em ritmo acelerado, com o Brasil sendo o maior exportador do mundo, 122,1 milhões de metros cúbicos em 2024, um recorde histórico. Então veja como tudo no agro está batendo recorde de produção e etc. Etanol de milho bombando, mas essa codependência, o que isso de fato tem de impacto e por que eu estou trazendo isso para você? Né? Desculpa aqui, tocou o telefone, mas já consegui me livrar disso. Em 2025 foram 19,7 milhões de toneladas exportadas, equivalente a 10,6 bilhões de dólares. É um negócio bilionário. China absorvendo 43%, 43,7%. Estados Unidos, Itália e Países Baixos são os maiores compradores da nossa celulose. Claramente, o eucalipto será disputado como matriz de matéria-prima industrial e, ao mesmo tempo, matriz energética para bioenergia. Então, o mesmo eucalipto vai lá para produzir celulose, tem que produzir cavaco de madeira para tocar as usinas de etanol de milho. Isso gera oportunidades para os proprietários de áreas das regiões de plantas de etanol de milho. Então, quais são essas oportunidades? Como elas surgem? E quais são as ameaças, né? Sempre que tem uma oportunidade, tem uma ameaça. Como isso funciona, né? Vamos ver aqui algumas análises que foram feitas, né? Aí vem a questão, com tamanha procura, o preço do eucalipto está com tendência de alta. E é por isso que o Andy Duff, essa grande figura aqui,
analista do Rabobank, que é um banco holandês, um dos maiores bancos de agro do mundo, coloca a questão energética e o eucalipto como calcanhar de Aquiles do setor. Fala dele numa entrevista à Money Times. Eu vejo a biomassa como um potencial calcanhar de Aquiles das usinas full de etanol de milho. Essas são as que só fazem etanol com milho. A grande vantagem do modelo Flex, que é a usina que faz de cana e de milho, é justamente contar com a biomassa de cana, além de se beneficiar de uma destilaria já instalada. Então, o melhor modelo, na visão do Duff, que é também a minha opinião, são as usinas híbridas que fazem etanol das duas matrizes energéticas das duas plantas. Em sua análise, Duff ainda destaca: tem ouvido com frequência no setor que o cavaco pode se tornar um freio à expansão. A escassez de matéria-prima tende a provocar alta de preços, o que impacta diretamente o custo da produção. Quando olhamos os últimos 5 anos, o valor da biomassa subiu de forma significativa. Fica claro que existe uma concorrência cada vez maior por áreas aptas ao plantio de eucalipto, que é uma das principais fontes desse insumo. Então, o analista do Rabobank está dizendo exatamente o que a gente disse no começo do vídeo. Se a indústria de celulose avança, as áreas são as mesmas. As áreas aptas a eucalipto são as mesmas. As plantas industriais estão em seus devidos lugares. E é para lá que tem que ir quem quer produzir ou o milho ou o eucalipto. Então existe uma competição. Se tem a necessidade de muito eucalipto para celulose e para cavaco de madeira, o preço vai subir. Isso é mercado puro. Portanto, a máxima do mercado: maior demanda, maior o preço, se a oferta não é suficiente. No centro dessa questão está o etanol. E aí fica a pergunta: o que é mais vantajoso? Produzir etanol a partir da cana ou do milho? O que fazer se a biomassa representa aproximadamente 7% do custo total da operação? É um custo alto. A aposta de várias gigantes do setor de biocombustíveis no etanol de milho é inegável. Veja o mapa, as unidades produtoras e a expansão do setor. Aqui eu trouxe esse mapa, são 24 operando, 16 autorizadas já em processo de implantação e 16 anunciadas. Então nós vamos ter 32, 56 usinas de etanol de milho operando no Brasil nos próximos anos. Então é muita coisa. Estima-se, e se você tiver curiosidade, vai lá no nosso vídeo que trata sobre isso. Nós falamos muito do etanol de milho, dissecamos tudo isso. Estima-se que até 2050, metade do etanol de milho, 2040, 2050, metade do etanol brasileiro, a matriz energética vai ser de milho, né? Então é uma necessidade que essa indústria tem de encontrar alternativas ao cavaco de madeira. Tem 2 dados animadores que podem minimizar esse custo energético. Estudos para novas fontes como bambu, resíduos agroindustriais, caroço de algodão e outros estudos para substituir o cavaco de madeira estão sendo feitos testes, né? Existem vários periódicos, várias publicações. O bambu se fala porque ele cresce mais rápido que o eucalipto, ele também tem uma massa interessante para produzir energia. Há resíduos agroindustriais que não são usados, casca de amendoim, fala-se de palha de arroz, fala-se até de caroço de açaí. Tem muito estudo aí acontecendo para transformar isso em subproduto para poder gerar energia ali nas unidades, né? E a exportação de DDG, por outro lado, né, para a China. A Impasa, que é a maior planta da América Latina de refinaria de grãos, iniciou agora o primeiro embarque para a China do DDG, que é o Dry Distilled Grains, né, que é a ração que sobra, o subproduto do etanol de milho, vai exportar para a China, abrindo um grande mercado com grande potencial. O embarque deve acontecer nos próximos dias. Portanto, é um setor que está crescendo e buscando alternativas para se estruturar do ponto de vista energético e para vender os seus subprodutos, né? Essa é a realidade do eucalipto e do milho. Você já viu que os 2 setores estão em expansão, que eles se interconectam e que, de fato, o preço do eucalipto está impactando a expansão do etanol de milho. E o etanol de cana-de-açúcar, as novas energias e os produtos no setor. Você conhece por dentro o que uma planta de cana gera, além de açúcar e álcool? Vamos entender como é que funciona e por que essas usinas estão cada vez mais autossustentáveis? Como é que esse setor se reinventa? Com a excelente e histórica tecnologia que o Brasil tem, a maior tecnologia do mundo em açúcar e álcool. Subprodutos lignocelulósicos, olha que palavra bonita, né? Os combustíveis sólidos, né? Então, a cana vira bagaço, fibra pós-moagem,
Uma geração típica, aproximadamente 280 quilos de bagaço por tonelada, e eles são usados nas caldeiras e turbinas para cogeração de energia, peletização, né, que é transformação em pellet, em pedaços pequenos, papel e celulose, também usado para fazer papel e celulose, painéis e insumo para o etanol de segunda geração, né, através da celulose e a hemicelulose, são processos químicos. Palhas e pontas, né, a parte de cima, né, aproximadamente 140 kg de palha por tonelada de cana, e onde pode ser usado? Queima controlada em caldeira para gerar bioeletricidade, pré-tratamento por 2G, né, que é o álcool de segunda geração, e cobertura no solo, que é o plantio direto. Então, quando há a colheita de cana, especialmente para mudas, há necessidade de fazer a despalha, né, cortar a parte de cima para que vai só o bulbo. Inclusive, eu estava hoje atendendo um cliente que faz isso, ele me explicou como é que funciona todo esse processo, item por item, né? Falei, olha que ótimo, né? Estou aqui com o cliente me explicando e vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, o uso, e essa palha fica no campo, protegendo para usar ali como insumo, né? Então, veja, bagaço mais palha são a base de bioeletricidade do setor, algo que não tem lá no milho. A palha aumenta a oferta energética, mas exige logística e manejo no campo. Há um custo, mas compensa. Então, tem todo esse trabalho de custo, de manejo, mas ainda assim compensa porque é um bioinsumo, né? Vinhaça, resíduo líquido da destilação do álcool, que é aquele que eu já falei em alguns vídeos, né? Se você passa em algumas plantações, você vê aqueles canhões de irrigação jogando aquela água que tem um cheiro meio azedo, né? Isso chama vinhaça, né? A única, que é a União das Usinas Brasileiras, resume que cada litro de etanol gera aproximadamente 12 litros de vinhaça, né? Então, o processo de colocar água e destilar etanol gera 12 litros de vinhaça. Quais são os usos clássicos? Fertirrigação, né? Potássio e matéria orgânica. E uma nova onda, que é a biodigestão, o biogás e a purificação, que é o biometano, digestato como biofertilizante. Então, existe aí o uso da vinhaça, mais a torta de filtro, né? Que é um outro subproduto, mais o bagaço, naquelas estações produzindo o biometano, que é um combustível que pode mover não só a usina, como máquinas, caminhões e a frota, né? Então, isso tudo é subprodutos aproveitados que geram valor para o setor. Torta de filtro, né? Press mud e lodo de filtração, né? Que é esse resíduo que fica, esse pó, né? A Embrapa indica que a 20 a 40 quilos por tonelada de cana, com aproximadamente 75% de umidade, é rico em fósforo e matéria orgânica, né? Uso clássico como fertilizante condicionando no solo. Esse meu cliente me explicou que a plantadeira de cana, ela vem, abre um sulco no chão, joga a torta de filtro e fecha. Aí vem uma outra plantadeira na sequência, com a mesma linha, o mesmo GPS. Aí ela vem, abre o mesmo lugar, aí joga o broto de cana e fecha de novo. Então, ela já está fertilizada com a própria torta de filtro e o adubo que é jogado pela plantadeira no final. E ainda no final tem aquela linha que joga o herbicida. Ou seja, é um sistema que funciona muito bem. Nova onda, codigestão com vinhaça e palha gerando biometano. Então, veja, até agora não se perdeu nada de uma planta de cana, né? A levedura, biomassa de fermentação. Nutrição animal, insumo industrial, proteína e derivados, e pode compor rotas de digestão em algumas configurações de resíduos, dependendo do processo. É uma levedura, ela entra em processo, como para fazer um pão você precisa de levedura, essa levedura que vem da cana aqui também é utilizada em processos químicos. O CO2 de fermentação, captura e purificação para bebidas e indústria, e em rotas avançadas, possibilidade de integração com processo de baixo carbono, ou seja, o CO2 que é emitido dessas decomposições está sendo canalizado e utilizado como gás de bebida e etc. Então, até agora, nem o gás da cana se perdeu, né? E o melaço, né? Matéria-prima para etanol, leveduras, ácidos orgânicos e outros bioprodutos. Esses são menores, mas também têm o seu uso. Óleo fusel, flegmassa e frações de destilação, usos industriais, solventes, insumos químicos e tratamento. Cinzas de caldeira também, né? No final lá do produto ainda tem a cinza da caldeira, que é usado na própria produção, agronomicamente, condicionado com retorno de materiais quando tecnicamente adequado. Então esse produto pode também ser usado
na lavoura, né? Então, o que acontece? Na cana nada se perde, né? A própria cana vira o seu broto, a torta de filtro vira adubo, a vinhaça vira adubo, vira tudo isso que você acabou de ver aqui. Então é um sistema autossustentável. A nova onda do biometano da cana, porque agora virou prioridade, né? No material Fotografia do Setor Sucroenergético e de Bioenergia, da Única, ela traz que o biogás biometâneo no setor usa palha, vinhaça e torta de filtro, como você viu. Afirma que as unidades de etanol e açúcar representam mais do que 50% do biogás biometano industrial e cita uma produção de 269 milhões de metros cúbicos por ano, usando apenas 5% do potencial associado à vinhaça e torta de filtro geradas no país. Então, é um gigantesco mercado que está em desenvolvimento. Também traz um recorte no estado de São Paulo, que a partir de estudos, com potencial do biometano de 2,3 milhões de metros cúbicos por ano, indicando forte participação no setor sucroenergético. É a nova onda do momento, as grandes usinas estão fazendo projetos de biometano. Tem um marco regulatório, né? A ANP reuniu o arcabouço e destacou as especificações do biometano através de uma resolução ali em 2022, a 906, e também regulou aqui os aterros e as estações de tratamento de esgoto através da 886/2022. Então tem um regulamento recente aí tratando disso. Em 25 e 26, o tema ganha ainda mais tração com a agenda regulatória e discussões do certificado de garantia de origem do biometano em audiência de consulta na ANP. Está em andamento esse regulamento também para uso. O decreto 12.614/2025 regulamenta o programa voltado à descarbonização no mercado de gás, conectando metas, laços e origem, uma base de mercado do biometano. Então, a partir do regulamento, o mercado começa a se autorregular e se expandir. O setor vem sofrendo, por outro lado, né, apesar de toda essa possibilidade, dessas características da cana, o setor vem sofrendo com clima, produtividade, queda de produção e queda na TR em algumas regiões, né, especialmente em 2025, né, teve algumas regiões, o estado de São Paulo teve uma queda muito grande na produção, decorrente de clima, seca, queimadas e tudo mais. Graças a Deus, está chovendo bem, nós temos uma perspectiva de uma boa safra 2026 agora. Atualmente, com o preço internacional do açúcar vem caindo nos últimos 3 anos, tendo uma depreciação de 23% no fechamento de 2026, e agora na abertura de 2025 e na abertura de 2026 também os números não são animadores. Tem muito açúcar no mercado e o preço não se recuperou. Então muitas usinas tendem a fazer etanol ao invés de açúcar. Mas com a gasolina mais barata, com a superprodução de petróleo no Brasil, vai compensar? Será que vai ser absorvido? Estamos fazendo etanol de milho, estamos fazendo etanol de cana. A gasolina está mais barata, não barata, né? Porque é uma gasolina cara ainda no Brasil. Mas vai valer a pena todo esse etanol? Como é que vai ficar esse mercado? Quais são as perspectivas, né? Então, petróleo é competitividade nacional, né? Vamos falar um pouquinho aqui do petróleo para você contextualizar, né? O Brasil está produzindo mais petróleo e isso tem reflexo no combustível concorrente, que é o etanol, né? Produção de petróleo, a gente já falou lá no começo, 3 bilhões 770 milhões de barris. Gás natural 2025, 179 milhões de metros cúbicos, aumento de 17%. Um comunicado da ANP que a produção total de óleo equivalente a 4,897 milhões de barris por dia é um recorde histórico. Isso sem falar em petróleo na foz do Amazonas, lá em cima, no Amapá, que está em estudo, e sem falar nisso, né? Dados oficiais da Petrobras, eu já passei lá, uma diminuição de 5% no valor do litro da gasolina agora em janeiro. Então, com esse sistema e observando o mercado externo, né, o Brent médio do petróleo, né, que é essa EIA-STO, né, que é a sigla do mercado internacional, coloca que o barril está, em tese, sendo negociado a $56 em 2026, queda, e 54 em 2027 de projeção, motivado por produção, demanda e aumento de estoque. Então, muitos produtores de petróleo estão performando bem, a exemplo do Brasil, e isso puxa o valor para baixo, né? E o World Bank, né, esse outlook de mercados de commodities, fazem projeções de queda de preços da commodity e menção a superávit de óleo, né, o oil surplus, como fator de pressão.
Nesse cenário, a competitividade do etanol fica em xeque. Tem muito etanol, mas vai vender, né? O efeito prático, o consumidor deixa de abastecer com etanol. Reportagem dessa semana aponta que com preços médicos, os atuais preços médios, só 3 estados estariam favoráveis ao etanol, na regra dos 70% que nós já ensinamos aqui, né? Se o etanol for até 70% do valor da gasolina, vale a pena. Se for mais que isso, não vale a pena. Então, é o Amapá, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso aqui no recorte do início do ano. Então, veja como tudo se interconecta, né? Nós estamos lá falando de cana, nós estamos falando de milho, nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando de eucalipto. Tudo isso, um interfere no outro, o preço de um impacta o outro e a matriz energética da nação. Análise SWOT, ameaças e oportunidades. O que dentro de tudo isso é bom para o produtor rural, é ruim para o produtor rural, é bom para o agronegócio, é ruim para o agronegócio, né? O que é uma análise SWOT, né? É uma análise de fraquezas e virtudes, oportunidades e ameaças, né? É a sigla para isso em inglês, né? Então, nós fizemos uma pequena análise SWOT aqui dessas 4 situações, né? Do milho, do eucalipto, do etanol e do petróleo. Então, no milho, o preço da commodity é uma ameaça, né? Pode sempre subir, para quem faz etanol de milho, pode sempre subir e descer, é negociado em bolsa. Riscos climáticos, sempre impacta. Contratos curtos de fornecimento, safra, safrinha até terceira safra. Não se tem uma cultura de fazer contratos longos de milho. Custo da matriz energética, como a gente falou lá, né? Para fazer etanol de milho, a gente foi todo o nosso estudo aqui desse vídeo. E a competição com a gasolina, que a gente acabou de falar. Para o etanol, produtividade no campo. Riscos climáticos, como sempre, altos custos operacionais, de fato as usinas têm enfrentado uma alta nos custos operacionais, e inclusive de crédito, né? Preço do açúcar pressionado, baixo, como a gente falou, e a competição com a gasolina também. Eucalipto, contratos longos, vinculação com os contratantes, então, por um lado, contratos longos podem ser ruins, né? Por uma perspectiva. Investimento alto em caso de produção própria com retorno mais lento. Então, o eucalipto demora, né? Se o produtor decidir ele produzir eucalipto para entregar, ele vai demorar para ter esse retorno, né? Custos de manejo elevados, concentração de contratantes, não tem tantos contratantes no mercado, né? As empresas são geralmente grupos internacionais, então há uma competição menor por preço. E o alto custo de reparo da terra em caso de mudança de cultura, né? Que é tirar os tocos, é preparar porque o eucalipto gera uma floresta praticamente morta, né? É uma planta exógena, não é uma planta nacional, ela foi trazida para cá, e numa floresta de eucalipto você não tem uma biodiversidade muito grande. E na hora de tirar isso, tem que tirar todo aquele toco, não é fácil, né? Ela é enraizado, e para recuperar o solo depois também é um custo muito grande. Então essas são as ameaças nessas 3 cadeias. Quais as oportunidades, por outro lado, né? No milho, uma alta oferta de matéria-prima, possibilidade de parcerias de médio prazo, algo a se pensar, e é isso que tá se vendo aí, né? Produtores fazendo parcerias com as empresas de etanol de milho. Produção limpa e usinas eficientes e novas, são usinas de alimento, basicamente, né? Não são aqueles gigantes de cana. Combustível do futuro, aumento gradual do etanol na gasolina, né? A lei do combustível do futuro, vai ter mais etanol na gasolina a cada período, então a demanda é induzida, tem que produzir mesmo. É um biocombustível, tem uma pegada ambiental, né? Então convence muito, daqui para frente cada vez mais. E uma flutuação do câmbio e conflitos geopolíticos impactam o petróleo, são incertezas constantes. Hoje o petróleo está em baixa, mas uma guerra, alguma ameaça, alguma coisa, sempre pode trazer, né, uma instabilidade. Até porque os grandes produtores de petróleo estão no Oriente Médio e lá os conflitos não são raros. Já as oportunidades para o etanol, um alto conhecimento tecnológico do Brasil propicia avanços rápidos. Utilização de plantas híbridas com cana e milho, já existem essas empresas que construíram usinas de etanol de milho junto com a de cana, então pode usar as duas, produz o ano todo e tem essa flexibilidade. Subprodutos de matriz energética, como você aprendeu aqui no vídeo hoje, biometano, biogás e bioprodutos, como você também aprendeu no vídeo de hoje, combustível do futuro também, biocombustível pegada ambiental e contratos de ciclo longo, dá uma estabilidade no fornecimento.
Já o eucalipto, quais são as oportunidades? Parcerias com empresas multinacionais que adiantam valores para garantir a terra, então o proprietário tem, a usina fala, eu te dou dinheiro adiantado para eu plantar, para você ter dinheiro, e depois eu vou te pagando, vou descontando isso ao longo do contrato. Demanda crescente por celulose e o papel do Brasil no fornecimento, como você também viu no vídeo. Demanda da indústria de etanol de milho pelo cavaco de madeira. Uso de áreas com menor potencial agricultável, o eucalipto se adapta, então áreas que não têm um potencial tão grande para a agricultura, o eucalipto pode se adaptar. Alta tecnologia no Brasil acelera o desenvolvimento, investimentos bilionários no setor, muitas empresas estrangeiras investindo fortemente. Então, a conclusão desse vídeo para você. Se você é produtor ou produtora rural em regiões que têm essas características, com empresas do setor, com certeza está havendo movimento de garantia de fornecimento e negociações. A hora é agora de olhar atentamente para oportunidades de contratos, mas sempre com orientação para identificar ameaças e negociar e fechar contratos de fornecimento, parceria e arrendamento estáveis e adequados para o próximo ciclo, dentro desse contexto, também levando em consideração a reforma tributária que está valendo a partir de janeiro. As cadeias do agro se interconectam, interferem umas nas outras, como puderam ver. Então, essa análise SWOT jurídica é essencial para fazer o melhor negócio. Então, veja como tudo se integra, tudo se interconecta. Hora que a gasolina baixa, o etanol sofre. Quando o açúcar baixa, produz etanol, mas tem muito etanol e não está vendendo. E é o que a gente vai acontecer. Petróleo sempre tem a questão geopolítica, mas é uma boa notícia que a gasolina está mais baixa, pressiona para baixo a inflação e melhora a vida de todo mundo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu joinha, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, dá uma hypada para ele chegar a mais pessoas e seja sempre muito bem-vindo e sempre muito bem-vinda aqui na Rocha Amazo. Fazemos isso por você, para que você fique por dentro de tudo. Espero que você tenha gostado, fique com Deus, um abraço e até logo.